Antes de tudo, eu sei, demorou. Mas agora a gente vai retomar o resumo de Chainsaw Man do jeito que vocês gostam. Direto, intenso, caótico e sem filtro. Então, bora voltar exatamente de onde paramos. Episódio 6 em diante, porque daqui pra frente, meus amigos, o negócio só escala. O time confirma o pior cenário possível. Eles estão presos no 8º andar, completamente isolados do mundo exterior. Os relógios pararam. Não tem saída, não tem ajuda. É literalmente um pesadelo fechado em looping. Enquanto Kobeni entra em pânico total e Arai começa a surtar. Denji faz o quê? Tira um cochilo porque sim, depois de uma vida inteira vivendo no fundo do poço, aquilo ali não é nada demais pra ele. Nesse caos, Himeno compartilha um flashback com Denji, mostrando como ela e Aki criaram um laço forte. Depois que ela foi esbofeteada pela namorada de um parceiro morto, Aki resolve se vingar, de um jeito bem mesquinho. E isso aproxima os dois, a ponto de ela pedir para Aki começar a fumar. Um símbolo estranho, mas sincero, de parceria e amizade renovadas. E então, ele aparece. O demônio da eternidade, agora transformado numa parede monstruosa de carne viva, bloqueando completamente o caminho. O demônio faz uma proposta simples e cruel. Ele liberta todo mundo. Se entregarem o Denji pra ele, isso divide o grupo na hora. Kobeni, apavorada, tenta sacrificar o Denji imediatamente. Arai acaba concordando depois, acreditando que o contrato do Denji obriga isso. Mas Aki e Himeno recusam. Eles sentem que tem algo errado ali. O demônio então revela seu truque. Ele fica mais forte quanto mais medo as pessoas sentem. E adivinha? O pânico do grupo explode. Arai começa a gritar. O medo escala. E o demônio cresce ainda mais, ficando agressivo. A situação degringola de vez quando Kobeni e Arai, fora de si, atacam o Denji. Aki intervém e é esfaqueado. Mesmo ferido, Aki deixa claro. Ele precisa do Denji vivo, porque só com ele existe chance de matar o demônio da arma. Vendo Aki sangrar por sua causa, Denji finalmente assume o controle. Ele manda Power estancar o sangramento e percebe algo crucial. Se o demônio da eternidade quer especificamente ele, então tem medo do poder dele. E Denji toma a decisão mais insana possível. Em vez de ser entregue, ele se joga direto na boca do demônio, decidido a destruí-lo por dentro. Lá dentro, Denji começa a retalhar o demônio da eternidade sem parar. Ele percebe que, mesmo sendo imortal, o demônio sente dor. Então o plano é simples: torturar, até ele desistir ou se matar. A luta vira um ciclo interminável de mutilação e regeneração. Mas Denji descobre algo absurdo. Ele pode se sustentar bebendo o sangue do próprio demônio. Resultado, ele luta sem parar por 3 dias inteiros. Assistindo essa insanidade, Himeno lembra do seu mentor, Kishibe, que sempre dizia: os melhores caçadores de demônios são os mentalmente quebrados. E ali ela percebe: talvez não seja o Aki. Talvez Denji seja o único capaz de matar o demônio sem morrer no processo. Depois de 3 dias de tortura absoluta, o demônio da eternidade implora pela morte, revela seu coração. E Denji o destrói, encerrando tudo. Ao invés de terapia, o grupo vai comemorar num restaurante Kobeni e Arai não aparecem. Eles pediram demissão, consumidos pelo trauma. O clima é leve, mas a conversa casual sobre parceiros mortos deixa claro: esse trabalho nunca para de matar gente. Himeno, completamente bêbada, cumpre a promessa e dá um beijo francês no Denji. Makima aparece, totalmente sóbria, enquanto todo mundo já passou do limite. A presença dela bagunça a cabeça do Denji. Mas no meio do beijo, Himeno vomita na boca dele e o Denji, por puro instinto de sobrevivência, engole. Traumatizante. Como ótima influência, Himeno leva Denji apagado para casa. Ainda bêbada, beija ele de novo e faz uma proposta bem direta, reclamando inclusive do que ele e Aki veem na Makima. No apartamento da Himeno, Denji recusa se aproveitar da situação. Ponto pra ele. Ele lembra do beijo indireto com Makima via pirulito e decide guardar sua virgindade pra ela. Sim, Denji evoluiu emocionalmente. Estranho, mas real. De manhã, Himeno acorda sóbria, morta de vergonha, sem lembrar direito do que aconteceu. Os dois fazem então uma aliança secreta.
ajudar um ao outro a conquistar seus crushes. Aki e Makima. Oficialmente amigos, mas a paz acaba rápido. O demônio de armas inicia um ataque em massa. Civis em toda Tóquio sacam armas e começam a executar caçadores. Makima é aparentemente assassinada num trem. Enquanto isso, Denji, Aki e Power estão comendo ramen quando são abordados por um homem. Neto do antigo chefe Yakuza do Denji. Ele diz: "O demônio de armas quer o seu coração", e atira. Denji leva um tiro na cabeça, Himeno no peito. O assassino Katana Man revela ser um híbrido humano-demônio. Mesmo após ser devorado pela raposa do Aki, ele rasga o caminho para fora. Aki ativa seu contrato com o demônio amaldiçoado, esfaqueando Katana Man 3 vezes. O demônio o despedaça, mas a vitória dura pouco. Akane Sawatari aparece, revive Katana Man com o demônio cobra e ordena que ele finalize tudo. Aki cai gravemente ferido. Para salvá-lo, Himeno faz o sacrifício final, entrega todo o corpo ao demônio fantasma. Ele surge em sua forma completa, domina Katana Man, mas é devorado pela cobra. O contrato se cumpre. Himeno desaparece completamente, deixando só as roupas. A mão final do demônio fantasma puxa a cordinha do Denji. Ele revive como Chainsaw Man. Ele ataca Katana Man sem pensar 2 vezes, mas acaba cortado ao meio. Seu corpo é levado num furgão. Comentam que quase todos da Divisão 4 já estão mortos. Enquanto isso, Makima está viva. Ela matou todos os assassinos. Com frieza absoluta, começa um contra-ataque brutal, usando prisioneiros condenados como sacrifício num ritual que esmaga inimigos à distância. Sawatari e Katana entram em pânico, e então Kobeni aparece. Num show absurdo de habilidade, ela enfrenta os dois, corta o braço do Katana Man e salva os restos do Denji. Sozinha com ele, Kobeni pede desculpas por tentar matá-lo no hotel. Ela surta, ri histericamente e decide pedir demissão. Makima retorna a Tóquio. As divisões são fundidas sob o comando dela. O sorriso dela deixa claro. E isso não foi surpresa nenhuma. Em uma cidade marcada por explosões, sirenes e mortes repentinas, o episódio começa em um hospital. Um lugar que deveria representar recuperação, mas que agora funciona apenas como testemunha do desastre que acabou de acontecer. Aki Hayakawa está ali, deitado em silêncio, encarando o vazio. Em sua mão, um cigarro que não chegou a ser fumado. É o último cigarro da Himeno. Na embalagem, uma mensagem simples, quase cruel em sua simplicidade: não morra. O ambiente é quieto demais. Não há música, não há pressa. Apenas o peso do que foi perdido. Enquanto isso, a cidade segue em frente do lado de fora. Na televisão, reportagens falam sobre ataques, mortes e confrontos envolvendo caçadores de demônios. Mas nenhuma manchete consegue explicar o que realmente aconteceu. Makima surge no hospital. Seu tom é calmo, controlado, quase mecânico. Ela informa quem sobreviveu. A maioria das divisões foi dizimada. Muitos caçadores morreram. Outros estão feridos. Não há espaço para emoções, apenas números e consequências. Aki tenta se manter firme, mas a realidade o alcança. O contrato com o demônio da maldição cobrou um preço alto demais. Tempo de vida foi arrancado. Quando isso fica claro, ele não reage com raiva ou desespero. Ele apenas apaga o cigarro da Himeno e chora em silêncio. Denji está vivo. Seu corpo se recuperou rápido, como sempre, mas algo nele mudou. Ele observa a cena à sua frente e percebe algo estranho. Ele não consegue chorar. Não sente a dor do jeito que esperava. Esse vazio o incomoda mais do que qualquer ferimento. Com as perdas recentes, a segurança pública toma uma decisão. Para proteção, Denji e Power passam a morar com Aki. A rotina muda de forma abrupta. O apartamento, antes silencioso, se transforma em um campo de batalha doméstico. Power domina o espaço, come tudo o que vê pela frente, bagunça o apartamento, provoca Aki sem parar. Denji simplesmente acompanha o ritmo. Ele se adapta rápido demais, como se tragédias não conseguissem se fixar nele por muito tempo. Mesmo assim, quando fica sozinho, o peso retorna. Denji deita, encara o teto e pensa: a imagem da Himeno não dói. E isso o perturba. Makima faz uma visita inesperada.
Sua presença muda o clima do lugar. Ela elogia o desempenho de Denji e Power durante a missão, fala sobre reforços e deixa claro que eles ainda são necessários. Em seguida, vai embora, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, um novo treinamento começa. Denji e Power são apresentados a Kishibe, um caçador experiente, marcado pelo tempo e pelo álcool. Ele se apresenta sem rodeios, dizendo que é o mais forte da divisão, e avisa: eles vão morrer até aprender. A ameaça se prova real imediatamente. Kishibe mata Denji, depois mata Power, sem emoção, sem pressa. Os dois regeneram e tudo recomeça. O treinamento não envolve explicações longas ou estratégias elaboradas. Envolve morrer, levantar e tentar de novo. Denji e Power tentam atacar juntos, criar planos improvisados, usar força bruta. Kishibe antecipa todos os movimentos. Ele não luta apenas com força, mas com experiência. Cada morte se torna uma lição. Enquanto isso, Aki encara outra consequência da batalha. Ele perdeu o contrato com o demônio da raposa. Para continuar lutando, precisa de um novo poder. Sem hesitar, ele aceita a proposta de um novo contrato. Aki é levado até uma câmara subterrânea. O ambiente é estranho, quase sufocante. Atrás de uma grade, algo observa. É o demônio do futuro. Ele ri e diz que o futuro é incrível. O contrato é feito. O demônio do futuro passa a viver no olho direito de Aki. Antes de concluir, ele deixa um aviso claro. Aki vai morrer de uma forma horrível. Mesmo assim, Aki aceita, sem medo, porque para ele continuar lutando importa mais do que o fim. O episódio se encerra deixando claro que nada voltou ao normal. As perdas ainda pesam. O treinamento apenas começou. E o futuro, como o próprio demônio disse, já está decidido. O episódio começa com uma sensação estranha. Não é medo, é presságio. Depois do massacre, Tóquio não parece só uma cidade grande. Parece um tabuleiro onde alguém moveu as peças com sangue. E o pior, a gente ainda não viu o jogador de verdade. Aki já não é o mesmo. O olhar dele é mais vazio, mais funcional. Como se ele estivesse vivendo no modo automático desde que Himeno virou. Nada. Só roupa no chão e um tapa-olho balançando no ar. E agora, como se a vida quisesse terminar de zoar com ele, o demônio do futuro mora dentro do olho direito dele. E esse demônio não é tipo sombrio e silencioso. Não, ele é um doente animado. Aki tá ali, todo quebrado por dentro. E o futuro tá tipo... isso vai ser incrível. O demônio vive para assistir o pior acontecer. É quase como se ele fosse um espectador dentro da história. E isso é sinistro porque ele não tá torcendo pra Aki sobreviver. Ele tá torcendo pra Aki sofrer. Makima, por outro lado, tá mais calma do que nunca. E isso é sempre um sinal de perigo, porque quando todo mundo tá surtando e ela tá tranquila, significa que ela já calculou tudo antes. Ela reúne o que sobrou das divisões. O resultado? Um grupo que parece um elenco de terror. E aí vem uma das paradas mais legais do episódio, a nova divisão especial. Não é reforço humano padrão. É tipo, seleção dos seres mais estranhos do Japão. Cada um com uma vibe de eu definitivamente não devia estar numa sala com vocês. E enquanto isso, Denji e Power tão diferentes também. O treinamento com Kishibe deixou marca. Os dois continuam sendo idiotas, sim, mas agora são idiotas mais perigosos. Eles começam a se mover com mais instinto e menos só na sorte. Ainda caóticos, mas com mais malícia. A missão começa: caçar Akane Sawatari, a mina do cabelo branco, e capturar o homem katana. E aqui o episódio dá aquela virada de ritmo, do drama pro vamos invadir o inferno de novo. O grupo chega numa área de prédios e corredores apertados, um cenário perfeito para emboscada. O ar é pesado, o som da cidade fica distante. Tudo parece estar abafado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. E aí aparecem os inimigos, zumbis. Só que não é zumbi lerdo. É zumbi agressivo, desesperado, em massa. O caos explode de novo. A câmera corta rápido, a trilha sobe e a gente vê a divisão especial trabalhando. E o clima é muito... caraca,
Esse pessoal é de outro nível. Denji e Power entram na briga e a dinâmica deles é perfeita. Power mete aquela valentia falsa e barulhenta. Denji entra com motosserra como se estivesse fazendo tarefa de casa. Mas Aki tá estranho. Ele luta, mas parece que ele tá lutando sem estar ali. Como se o corpo dele estivesse cumprindo ordens e a mente estivesse em outro lugar. E aí o futuro começa a sussurrar de dentro do olho dele. Não necessariamente com palavras, mas com aquela sensação de eu já vi isso. Aki começa a antecipar coisas, um movimento, um ataque, um giro. Só que isso não vira superpoder apelão, vira maldição psicológica, porque imagina você vendo 1 segundo antes e mesmo assim não conseguindo impedir. É desesperador. A missão continua avançando e o nome Akane Sawatari vira quase um fantasma na cabeça do Aki. Ela tá ligada diretamente à morte da Himeno e o ódio dele cresce. Só que é um ódio silencioso, frio, quase clínico. Até que o episódio entrega o golpe. O passado volta na forma do medo. Akane invoca o demônio fantasma de novo. E isso é cruel por um motivo bem simples. Esse demônio não é só um inimigo, é um gatilho. A presença dele puxa a memória da Himeno como uma faca. O ambiente parece esfriar. O mundo fica mais cinza. Aki se vê preso entre lutar e lembrar. O fantasma aparece de um jeito que dá aquela sensação de coisa errada. Não é uma criatura que ruge e berra, é uma criatura que invade. E o pior, ele brinca com Aki. Ele sabe onde tocar. Aki tenta reagir com o futuro, tentando prever ataques. Mas o fantasma não luta como humano. Ele luta com o que você sente. E aí acontece a derrota. Aki é dominado, preso, encurralado. E o futuro ri. É tipo... tô adorando ver. O episódio termina com a tensão no talo. A missão virou um pesadelo, a equipe tá em risco real. E a sensação é clara, o inferno não acabou, ele só mudou de forma. Se o episódio 11 é o começou a missão, o 12 é o agora alguém vai pagar. A abertura já vem com energia de final de arco. É perseguição, sangue e aquela sensação de que tudo tá prestes a desandar. Aki tá preso com o demônio fantasma em volta dele. A respiração dele tá curta, o corpo quer entrar em pânico. E aí vem o ponto mais importante. Aki lembra da Himeno, não como flashback bonito, mas como aquela lembrança que vem na hora certa. A voz dela na cabeça, como se fosse um último recado. O fantasma caça pelo medo. Isso muda tudo, porque Aki percebe. Não adianta lutar com força, tem que lutar com controle. E aí o episódio faz uma escolha genial. Ele desacelera por um instante. Aki respira. Ele aceita que tá com medo e, ao mesmo tempo, decide não alimentar isso. É aquele tipo de coragem que não é gritar e correr pra cima. É coragem de ficar quieto. O fantasma perde a referência. É como se Aki apagasse a luz dentro de si. E aí ele faz o movimento limpo. Um golpe, seco, sem show. A cabeça do fantasma cai. E por alguns segundos, fica um silêncio pesado. Não é uhul vitória. É um silêncio de luto, porque essa vitória tem a assinatura da Himeno. É tipo, você me salvou uma última vez. Enquanto isso, Denji tá em outra vibe. Ele tá atrás do Homem Katana. E aqui rola uma das paradas mais divertidas e brutais do arco. 2 híbridos se encarando como espelhos tortos. O Homem Katana tem um discurso. Ele fala do coração, fala do Denji como se ele fosse uma peça. Denji não dá moral. Denji é o tipo de pessoa que responde filosofia com tá, mas eu vou te cortar. E a luta começa. Agora, o cenário. O combate rola num trem. E isso deixa tudo mais insano, porque não tem espaço. É corredor estreito, vibração do trem, barulho metálico, gente normal virando figurante do pesadelo. O Homem Katana luta com técnica. Ele é preciso, quase elegante. Parece que ele foi feito para isso. Denji é o oposto, selvagem, improvisado, errando para acertar.
Eles se chocam, atravessam vagões, cortam bancos, quebram portas, e cada golpe parece que vai descarrilar tudo. E aí vem o momento que mostra o quanto Denji aprendeu com Kishibe. Ele para de tentar vencer na força. Ele pensa sujo, ele usa truque. Quando o homem katana acha que já sacou o padrão da motosserra, Denji revela a serra escondida na perna. É tipo o ápice do cara, esse moleque é um animal. E aí, finaliza, vitória. Só que não tem clima de comemoração, tem clima de vingança, porque Himeno não sai da cabeça do Aki. E Denji, mesmo com aquela confusão emocional dele, sabe que isso machucou alguém próximo. E aí vem a cena mais Chainsaw Man sendo Chainsaw Man possível. Denji propõe um torneio de chutes nos lugares baixos. E o mais absurdo, isso não é só piada. É catarse. Aki aceita. E os dois descarregam a dor como dois idiotas traumatizados, tentando encontrar alguma forma de justiça num mundo que não tem justiça. Enquanto isso, Akane Sawatari tenta se manter no controle. Mas a série deixa claro, ninguém controla contrato com o demônio para sempre. O contrato cobra, e ela paga. A morte dela é seca e deixa aquela sensação de um peão caiu, porque o verdadeiro jogo ainda tá rolando. Makima aparece como sempre no fim, com aquele ar de eu já sabia que isso ia acontecer. Ela explica que os fragmentos do demônio da arma servem como radar. Eles conseguem rastrear o corpo principal, ou seja, o arco maior tá oficialmente aberto. E aí vem o final com a porta. Denji sonha com uma porta no escuro. Pochita avisa, nunca abra. E essa frase fica no ar como uma ameaça, porque em Chainsaw Man, quando alguém fala nunca faça isso, é porque uma hora vai acontecer. Fade to Black. E é aqui que Chainsaw Man deixa de ser só um anime insano e vira uma história sobre perda, poder e escolhas irreversíveis. Se você curtiu essa retomada, já deixa o like, comenta o que mais te destruiu nesses episódios e se inscreve para não perder o que vem depois. Porque daqui pra frente não tem volta, só sangue, só trauma e motosserra. Nos vemos no próximo resumo.